Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo mara? A reflexão de hoje é sobre como lidar com aquele boy que fica seguindo mulher aleatória, que curte foto sensual de outras mulheres, e vocês estão juntos, mas assim, você não sabe como conversar com ele. Primeiro ponto que eu queria trazer aqui é por que a gente cai nesse dilema, né? Será que eu falo com ele, eu deixo pra lá, eu finjo que eu não tô vendo? Será que eu tô sendo controladora? Será que eu não tô sendo abusiva? E a gente começa a se perguntar sobre várias coisas. O ponto principal é que a gente é criada, né, nós mulheres, para agradar, para ser a perfeitinha, para fazer tudo para não incomodar, né? A gente sente que é nossa obrigação fazer o relacionamento dar certo. Então entra toda aquela coisa machista, né? Que a gente tá aqui para servir o homem. E quanto menos trabalho a gente der pro cara, mais ele vai ficar com a gente, mais o relacionamento vai prosperar. Então, a ideia que a gente cria é que quanto menos a gente reclama, quanto menos a gente questiona, quanto menos a gente pergunta, quanto menos a gente vê, melhor pro relacionamento, mais saudável é e mais duradoura vai ser a relação de vocês. Porém, contudo, entretanto, como é óbvio, né? Espero que seja, não é bem assim. E ainda por influência machista, você acaba guardando essa angústia pra você, não leva pra discussão, porque você acredita que todos os homens são iguais, que os homens são assim mesmo, né? E por serem assim mesmo, você tem que aceitar se você quiser se relacionar com um homem. Senão você vai morrer solteira se você não aprender a lidar com esse tipo de coisa. Então você começa a normalizar coisas, né? Rotulando que isso todo homem faz, que é da natureza do homem, que não sei o que todo homem trai. É normal ele ficar de conversinha com outras mulheres, ele não consegue segurar o desejo dele. Então todas essas coisas que você cria, você acaba se anulando, mais uma vez, aceitando, pra simplesmente achar que, tipo, se eu não aceitar, eu vou ficar sozinha. Então, por favor, meninas, parem de mentir pra vocês mesmas, parem de ignorar coisas que ferem vocês, parem de deixar pra lá essas situações que deixam vocês inseguras no relacionamento. A insegurança no relacionamento torna a vida da mulher um inferno. Um inferno, você não consegue ter paz. Você não consegue respirar aliviada, que você está sempre angustiada, com medo de não ser suficiente para o outro. Então você tem que se comunicar, você tem que se posicionar. Não é ficar usando essa compensação. Tem muita mulher que usa compensação de mas pelo menos ele faz isso, mas pelo menos ele paga as contas, mas pelo menos ele nunca me traiu, mas pelo menos, sabe? Tipo assim, ele faz isso aqui de ruim, mas pelo menos ele tem isso aqui de bom. A gente tem que ter consciência de quais são os defeitos e qualidades da pessoa. Né? Todo mundo, ninguém é perfeitinho, tá? Mas a gente tem que ter essa consciência e não para ignorar, mas para encarar e saber como lidar, tomar uma decisão, se posicionar. Então, tenha isso bem definido. Então, assim, para todo tipo de incômodo que você tem na relação, você tem que ter liberdade para conversar abertamente com o outro, falar com ele como você está se sentindo. E existem duas maneiras de você se comunicar com o seu parceiro. Você pode chegar de maneira acusativa: olha, fulano, você fez isso, você vive curtindo, você vive correndo atrás de mulher, você vive apontando coisas que ele fez. O que é a maneira errada de se fazer, sabe por quê? Porque você nunca sabe qual a intenção da pessoa. Você não tem como afirmar a partir de suposições. Então, assim, o seu argumento já não tá bom. E o que acontece? Quando você começa a falar, se comunicar com o seu parceiro de maneira acusativa, o que ele vai fazer para responder você? Ele vai querer se defender. De duas uma. Ou ele vai negar, ele não fiz isso, não, a culpa não é minha, não, você interpretou errado, não, isso aconteceu só uma vez. Ou ele vai pegar e vai começar a te atacar. Tipo, ele vai começar a falar coisas pra te ferir. E aí perde todo o foco da discussão. A melhor maneira de você conversar com seu parceiro é comunicando pra ele como você se sente a partir daquele comportamento dele. Porque isso você tem propriedade pra falar. Isso é algo que você tem certeza, é algo real. Entende? Então, assim, você vai virar pra ele e vai falar supostamente: olha, fulano, eu tenho percebido que você tá mandando solicitação, seguindo muitas mulheres no Instagram. Eu tenho a impressão com isso de que você tá procurando alguém como se eu não fosse suficiente. Eu me sinto desrespeitada. Eu sinto que tá faltando algo em mim, né? Eu sinto que tá faltando algo na nossa relação, por isso você continua aí procurando para ver se acha algo melhor. Então, assim, contar como que você se sente, como que você lida com essa insegurança, que isso acaba refletindo no seu dia, que você sabe que uma relação tem que ser leve e isso acaba pesando muito e trazendo um clima ruim entre vocês dois.
E a partir do momento que você mostra a sua vulnerabilidade, você conversa sobre como você se sente, que ele consegue se colocar no seu lugar. Ele começa a olhar para o mundo com o seu olhar. E aí ele conversa de maneira madura com você e vocês vão encontrar uma solução. E ao mesmo tempo, você tem que estar aberto à crítica, para vocês debaterem de maneira madura e não ficar levando nada pro pessoal, para que vocês consigam crescer juntos. Eu vejo que tem muita mulher que reclama assim, não consigo conversar com meu namorado, com meu marido, com meu crush, porque ele não quer conversar sobre isso, ele não gosta desse tipo de conversa, ele sempre foge, ele me ignora, ele não sei o quê. Se você não tem comunicação com a pessoa que você se relaciona, o relacionamento não existe. É simples assim. Então já serve de filtro, né? Porque você não vai conseguir construir nada com a pessoa que não tem diálogo com ela. Então, tenha consciência disso, tá? Outro ponto. Se o cara virar pra você e falar, começar a te ridicularizar depois de tudo que você falou, de abrir seu coração, o cara falar que você é doida, que você é ciumenta, que você é abusiva, que, você que tem baixa autoestima e eu que tenho que mudar por conta, né, do seu problema de insegurança. Se o cara te trata assim, definitivamente, ele é um cara que não deve estar com você. Porque se ele simplesmente ignora a maneira que você se sente e te manipula dessa maneira, putz. Por fim, meninas, a comunicação ela é importante pra gente ter os elementos necessários pra gente se posicionar, pra gente tomar uma decisão diante daquela situação. Então, uma vez que você conversou com ele, definiu, vai ser assim, assado, você tem que falar assim, isso aqui tá bom pra mim? Isso aqui, eu vou conseguir lidar com isso a longo prazo? Vou conseguir tocar a relação dessa maneira? Não, eu acho que isso aqui é demais, isso aqui não vai ter jeito, não tem como negociar isso aqui. Você tem que analisar quais são os seus limites, quais são as qualidades, os prós e os contras de estar com essa pessoa, né? É pesado demais, dá pra levar. Então você tem que saber o que é negociável, o que não é negociável. E aí, uma vez que você tem consciência disso, você já sabe o que fazer. Fico ou vou embora? O mais importante é você saber, cara, isso aqui não é negociável, eu não consigo lidar com isso. Então vamos terminar. Não é nada com você, você não tem que fazer tudo pra me agradar, mas assim, pra você não dá, pra mim não dá, então vamos terminar. Porque não adianta nada você gerar essa discussão, não se posicionar, acabar cedendo, aceitando uma coisa que não tá bom pra você e depois ficar reclamando, ficar lamuriando, aí ficar botando a culpa. Cara, ele se posicionou. O cara falou, olha, eu concordo com isso, não concordo com isso, pode ser assim pra mim. Se você não se posicionar também, você vai ficar se anulando, vai ficar sempre ruim com você. O que adianta você manter o relacionamento se ainda tá ruim pra você? Entende? Você fica com essa mente de escassez de tipo assim, que tá ruim, mas é melhor ficar com ruim do que ficar sem nada, né? Não, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Não tem problema ficar solteira. O problema é ficar mantendo relacionamento ruim, meia boca. Pelo amor de Deus. Enfim, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. E é uma das coisas que eu mais reforço para as minhas alunas, né, da nossa comunidade Feita Pra Mais, é que a gente tem que discutir, a gente tem que debater, a gente tem que trocar ideia, a gente tem que trocar experiência, porque a gente se reconhece muito na história do outro, né? O óbvio tem que ser dito. Porque muitas vezes, quando a gente está vivendo a situação, a gente não enxerga. Então, quanto mais a gente conversa com outras mulheres, mais a gente se fortalece, mais a gente se empodera, mais a gente percebe que a gente não tá sozinha nessa. Que eu acho que a maior dificuldade da mulher é achar que isso só acontece com ela. Não, isso não acontece só com você. E desde já eu já deixo o convite aqui para você vir fazer parte da nossa família. Você será muito bem-vinda, será super acolhida e vai crescer muito, né? Cada dia a gente se fortalece, cada dia a gente debate, né? Semanalmente a gente se encontra, amanhã a gente tem um encontro para debater sobre esses temas sensíveis que ajudam a gente a lidar nas nossas relações de maneira mais inteligente.